A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quero compartilhar de uma palavra abençoada para a tua vida. Palavra essa que se encontra no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 4. De maneira nenhuma, seja sempre Deus verdadeiro, e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Quando nós temos algo para se tratar, nós devemos recorrer primeiramente para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela tem a resposta para tudo, para todas as nossas situações de nossa vida. E o tema que eu quero tratar hoje é com relação ao formato da Terra, a Terra plana ou a Terra esférica. O que a Bíblia diz acerca disso? E o que tem se falado e ensinado mediante toda a história da humanidade. O livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, diz da seguinte maneira: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 28, verso 10. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Louvado seja Deus. Eu quero iniciar então sobre esse tema, dizendo para vocês que a Terra não é um globo. Na verdade, ela é plana e ela também é estacionária. Ela não se move, ela está fixa e firmada, ela está parada. A escritura é clara, a Terra é plana e o modelo de Terra-globo é totalmente falso, segundo a palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia em Provérbios 18, 13. Aquele que responde antes de ouvir é louco e vergonhoso. Não seja um louco. Não seja um vergonhoso diante da palavra de Deus. Primeiro escute e depois você fale. Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. A Terra é imóvel. A Terra é imóvel. Ela está parada, ela é estacionária. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 30. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que não se abale. Abra sua Bíblia também em Salmos, capítulo 93, verso 1. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e se cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Abra também em Salmos 104, verso 1 e 5. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, está vestido de glória e de majestade. Verso 5. Lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Versículo 6. Tu a cobriste com o abismo, como uma veste, as águas estavam sobre os montes. O segundo ponto que eu quero mostrar na Bíblia para vocês é que os corpos celestes estão envolvidos pelo firmamento. Gênesis capítulo 1, do versículo 6 a 8. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, para que haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi.
E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Versículo 9. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Versículo 10. Chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. A Bíblia trata aqui da expansão, e essa expansão é os céus que Deus criou em meio às águas. E as águas abaixo dessa expansão correspondem aos mares, e as águas acima dessa expansão, acima dos céus, são as águas que contêm acima do firmamento. Acima dos céus que nós vemos, contém águas. Por isso, do céu azul que nós vemos durante o dia, são águas. Não poderia ser outra coisa para que o céu viesse estar azulzinho da forma como nós vemos durante o dia. Porque o sol, ele clareia durante o dia a expansão dos céus e reflete as águas que estão em cima do firmamento da terra. Salmo 148, verso 4. Louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Aqui Deus está mostrando as águas acima dos céus, acima do firmamento, contém águas. A palavra traduzida por firmamento, de strong, hakia, significa abóboda do céu. Significa a abóboda do céu que seguram as águas, ou que apoiam as águas. A palavra do Senhor diz que todos os corpos celestes foram colocados dentro desse firmamento. Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao 18. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam entre eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Os céus que nós vemos, os luminares, as estrelas, o sol e a lua, está no céu dessa expansão, abaixo do firmamento. E eles estão nos céus para alumiar a terra. A palavra fala que também que esse firmamento ele é sólido, ele é firme. A raiz da palavra hakia, ou firmamento, é de strong, haka no original. Significa, por analogia, expandir, martelando, por implicação, sobrepor com folhas finas de metal, bater, fazer ampla, selar, esticar. Concluímos que o firmamento retém as águas e que ele é sólido. E a palavra de Deus também testifica isso. Abra comigo a sua Bíblia, livro de Jó, capítulo 37, versículo 18. Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Aleluias, louvado seja Deus. O firmamento é como um espelho fundido. Ele está firme, e ele que faz a separação entre águas acima do firmamento e águas abaixo do firmamento. Abra comigo no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 10 e 11. Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e foi vista até os confins da terra. Segundo essa visão aqui, a árvore tocava aos céus, e no topo dessa árvore você via os confins da terra.
Num modelo de terra esférica, de terra globo, não poderíamos ver, mas estamos testificando aqui um modelo de terra plana, onde se formos na mais alturas, conseguimos ver os confins da terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17. E havendo aberto o sexto selo, olhei, eis que houve um grande tremor na terra. O sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança descia os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Eis que os reis e os grandes, os ricos e os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Aqui trata acerca das estrelas que cairão, e a palavra é enfática, que cairão as estrelas do céu sobre a terra, na abertura do sexto selo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na volta do Senhor Jesus, a palavra do Senhor está mostrando para nós que todo olho o verá nas nuvens dessa terra, num modelo de terra globo. Não poderíamos ver o Senhor Jesus nos quatro cantos da terra, mas no modelo de terra plana nós podemos observar e ver totalmente, porque a palavra é clara, que todo olho o verá, o Senhor Jesus nas mais altas nuvens. Louvado seja Deus. Apocalipse 6,14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Isso não poderia ocorrer numa terra globo, mas num céu com uma terra plana, onde existe uma expansão e um domo, um firmamento. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O diabo levou o Senhor Jesus num mais alto monte e mostrou todos os reinos dessa terra. Isso não poderia ocorrer de forma nenhuma numa terra heliocêntrica, numa terra globo, mas sim numa terra plana. Mateus capítulo 24, versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus virá com grande glória nas altas nuvens, e todo olho o verá, diz a palavra do Senhor. Isso não ocorreria de forma alguma numa terra globo, mas numa terra plana. Livro de Marcos, capítulo 13, versículo 25. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Novamente,
O Senhor estará nas nuvens, todo olho o verá, louvado seja Deus. E as estrelas cairão do seu firmamento sobre essa terra. Numa terra globo não poderia ser falado que cairia sobre essa terra, até porque a teoria heliocêntrica fala que a terra está girando ao redor do Sol que nem uma louca, e não sabemos qual que é a altura. As estrelas cairão do céu, as forças do céu serão abaladas. As estrelas cairão do céu, da expansão do qual Gênesis trata aqui. Cairão dos céus na terra. Não existe nada além dos céus, além de águas. Existem águas acima do céu, acima da expansão, e a terra, e as águas abaixo da expansão, que são os mares. Atos capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Então, nessa ocasião, Jesus estava sendo elevado ao céu. Estava sendo elevado. Aqui em Atos trata acerca da subida. Vamos ler agora também Zacarias, capítulo 14, verso 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o monte das oliveiras será fendida pelo meio para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Aqui em Zacarias está tratando acerca de Jesus descendo do céu para a terra e pisando no monte das oliveiras, onde esse monte será fendido ao meio. Enquanto Atos fala da subida, aqui em Zacarias está falando acerca da descida do Senhor Jesus. Outro ponto que eu quero compartilhar com vocês é que a terra ela não se move, ela está parada e ela é estacionária. E são os corpos celestes que se movem. Com isso nós vamos derrubar essa teoria do heliocentrismo somente pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é infalível. Louvado seja Deus. Livro de Josué, capítulo 10, versículo 13. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O sol e a lua parou, não foi a terra que parou. A palavra do Senhor diz que foi a lua e o sol que parou, e o povo de Israel venceu a peleja, venceu a batalha. Louvado seja Deus. Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra com rios, os montes se viram e tremeram, a inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz, levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Louvado seja Deus. A terra ela é estacionária e quem se movimenta é o sol e a lua, os corpos celestes. Louvado seja Deus.
Livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 29. Quando punha ao mar o seu termo, para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia as suas delícias, folgando perante ele todo o tempo. Louvado seja Deus! As águas não ultrapassam o limite determinado por Deus. Esse modelo de terra globo ensinado pela mídia é pura enganação, meus irmãos, meus amigos. Acorde para a vida, porque existe um mapa, desde os tempos antigos, o mapa de navegação que é utilizado, onde é um círculo esse mapa, e na borda desse mapa são gelo, porque a Antártida é um círculo total de gelo que contorna toda a Terra, não é um continente isolado. Ela contorna todo o mundo. Por que você acha que todos os exércitos do mundo inteiro estão confederados na Antártida? Porque a Antártida, ela rodeia o mundo inteiro. Por isso que o Brasil tem homens, o exército na Antártida. Todos os países têm os seus exércitos na Antártida, porque todos os limites e todos os países, cada um deles tem o seu exército tomando conta. Por quê? Porque eles não querem que as pessoas saibam que existe um firmamento, um domo, existe um limite onde o homem não pode ultrapassar. E esse limite é o firmamento, é o domo. 1 Samuel capítulo 2, verso 8. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre ele o mundo. Aqui não está dizendo que assentou-se ele sobre os mundos, mas sobre o mundo, sobre a terra. Ele pôs alicerce sobre a terra. Um alicerce não poderia ser colocado numa terra globo, mas numa terra plana, firme e estacionária. Livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e o mundo e aquele que nele habitam, e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Louvado seja Deus. Porque ele fundou sobre os mares, porque a terra foi criada a partir das águas, e é das águas que foi estabelecido, foi colocado a porção da terra seca sobre os mares. Apareceu a terra em meio às águas, isso que o Senhor está tratando aqui. E o Senhor, ele firmou a terra sobre os rios. Está firmada sobre os rios dessa terra. Salmo 119, versículo 90 e 91. A tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmastes a terra, e firme permanece. Conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Deus é soberano e Ele tem o total controle, poder sobre todas as coisas. E a palavra do Senhor diz, e é clara, que Deus firmou a terra e ela se encontra estacionária, firme e parada. Salmos 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória do Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O firmamento, o domo.
Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. Louvado seja Deus. Aqui está falando de extremidade. Extremidade. Extremidade não pode ser falado de maneira nenhuma numa terra globo, somente numa terra plana. No versículo 6 fala do sol, que ele sai do seu lugar. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta o seu calor. Não é a terra que está girando como louca ao lado em volta do sol a milhões e milhões de quilômetros por hora, sem curso, sem direção nenhuma. Não. A palavra do Senhor diz que o sol ele sai de uma a outra extremidade da terra, e a terra é aquecida pelo seu calor. Livro de Isaías, capítulo 38, verso 8. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acás volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Aqui está tratando acerca do relógio de Acás, a forma como eles computavam os horários do dia. O sol ele retrocedeu. O relógio de Acás. Não é a terra que se movimenta, mas o sol, as constelações e a lua que se movem, derrubando mais uma vez o modelo da Terra globo e comprovando que a Terra ela é plana. Você deve estar me perguntando por que eu fiz um vídeo falando acerca do formato da Terra. Qual a importância disso tudo na história? A importância é uma, meus irmãos. Nós temos que dar credibilidade à palavra de Deus. A palavra do Senhor já falava acerca da falsa ciência, que existiriam pessoas dissimuladas que usariam da ciência de forma enganosa para deturpar com as verdades bíblicas. Meus irmãos, nós sabemos que a palavra do Senhor é a verdade. E nós não podemos nada contra essa verdade. E tudo aquilo que é contrário às palavras de Deus, nós devemos rejeitar. Por mais que você tenha sido enganado todo esse tempo acerca do formato da Terra, esteja convicto de uma coisa: Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele revela os teus segredos aos teus servos, os profetas. Não estou aqui para te enganar, não estou aqui para te ludibriar e nem massagear o teu ego. Estou aqui para falar a palavra de Deus com verdade. Louvado seja Deus. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando da palavra de Deus em nome de Jesus.